Vamos então ver mais logo o resultado deste Juventus-Benfica e é sobre este tema que vamos falar a seguir no nosso comentário do Jornal Regional com Cancela Moura. Cancela, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, um bom feriado de 1 de maio. Um encontro que se espera ser um encontro quase titânico mais logo entre a Juventus e o Benfica. O Benfica traz a vantagem de casa, ainda assim não se espera um jogo fácil para as Águias. Não, sobretudo porque o Benfica, naturalmente, com o golo sofrido e nestas eliminatórias a duas mãos é muito importante não sofrer golos em casa, acabou por dar uma pequena vantagem à Juventus com o golo sofrido. A isso juntar-se-á, naturalmente, outras debilidades que o Benfica terá que contornar, e eu estou nomeadamente a falar do facto da Feiza falhar o jogo por estar lesionado. E eventualmente o meio-campo, penso que neste caso dará lugar a André Gomes. Está ultrapassada uma outra questão que se foi suscitada nos últimos dias e que teve a ver com a queixa que a Juventus fez contra Enzo Pérez num lance aos 55 minutos da partida do Estádio da Luz, em que houve uma alegada agressão de Enzo Pérez ao central italiano Chiellini, que por sua vez o Benfica também acabou por apresentar queixa e portanto acabou também por haver aqui uma polémica com a UEFA sobre a antecipação ou não de uma reunião do Comitê de Controlo e Disciplina, que afinal até obrigou a própria UEFA a emitir um comunicado onde explicava que não tinha preferências clubísticas. O Benfica, no fundo, acusou aqui algum favorecimento e algum privilégio da Juventus. Toda a imprensa dava conta disso mesmo esta semana. Exatamente, até por causa da ligação que Platini teve como jogador da Juventus e, portanto, há aqui, de facto, uma grande pressão de bastidores, que também às vezes acontece nos grandes clássicos em Portugal, mas aqui é outro nível. E, como disse Delfina, julgo que estamos perante um embate que podia ser da Liga dos Campeões, como até referiu Conte ou Buffon na antevisão do Jogo da Luz, porque efetivamente estamos a falar de uma equipa como a Juventus, que já ganhou esta taça, agora a Liga Europa, mas era a taça UEFA, em 77, peço desculpa, em 90 e em 93, e o Benfica já ganhou, ou pelo menos esta é a terceira final em que estará presente, nunca ganhou esta prova, mas será, se isso acontecer, chegou muito perto, é a segunda final consecutiva, se ela for alcançada, e será a 10ª final europeia do Benfica, se contarmos com a Liga dos Campeões. Portanto, estamos a falar de duas equipas de grande tradição no futebol europeu, e julgo que um embate desta natureza terá sempre um desfecho absolutamente imprevisível. Eu lembraria ainda que isto nem sequer é um bocadinho estatística, decorre no fundo de alguma análise que fazemos ao Benfica desta época e talvez da época anterior. O Benfica tem feito resultados excelentes fora do Estádio da Luz, sobretudo porque joga muitas vezes num contra-ataque muito rápido. E às vezes isso é uma arma muito importante. Veja-se o que aconteceu na partida do Real Madrid com o Bayern de Munique, que também teve todas estas polémicas, e o Bayern de Munique acabou por sofrer do seu próprio veneno, quer dizer, não teve muito tempo a bola, teve muita posse de bola, mas a eficácia falhou e foi goleado em casa com um jogo extremamente eficaz de contra-ataque, que o Benfica poderá eventualmente ser a arma do Benfica para este jogo em Turim. Mesmo assim, o Benfica leva aqui uma vantagem de 2 golos marcados, apesar do golo sofrido. É imperioso que Jorge Jesus também, nesse contra-ataque, marque cedo em casa, ou seja, marque cedo fora, aliás, em Turim. Isso é difícil de prever, isso é difícil de projetar, porque, por exemplo, no Jogo da Luz, o Benfica talvez tenha tido até um certo desgaste da festa do domingo anterior, tenham jogado um bocadinho em função das necessidades de desgaste físico de cada um dos atletas, mas julgo que, apesar de tudo, foi bom ter marcado muito cedo. O Benfica começou a ganhar o jogo, não? Começou a ganhar o jogo aos 2 minutos com um golo que poderia ter tardado. É importante que se diga que, apesar de tudo, o Benfica foi muito, muito eficaz, porque quase secou o Pilro,
do jogo, havia uma pressão muito grande de Rodrigo de Cardoso sobre os centrais e, portanto, com a ajuda dos extremos, e isto permitiu ao Benfica retirar aquela arma de construção de jogo que é Pirlo, à Juventus, e isso foi muito eficaz, mas isso durou pouco tempo, porque o Benfica teve um domínio mais ou menos eficaz até aos 25 minutos de jogo, mas depois a própria Juve, que tem muitas alternativas, tem jogadores de grande qualidade, acabou por equilibrar e chegar ao intervalo já, eu diria, com indícios de algum domínio territorial, que depois acabou por acontecer aos 55 minutos ou logo ao início da segunda parte, com um golo de Tebas, que, enfim, teve alguma permissividade e talvez tenha sido a única falha do Benfica. E eu referia isto para dizer, o Benfica, apesar de ter sofrido o golo do empate, teve uma reação muito positiva, marcou um excelente golo, com as mexidas e a entrada também de Ivan Cabaleiro, que deu outra corrente ofensiva ao próprio Benfica. Eu julgo que foram, portanto, substituições muito bem conseguidas e acabou por dar a volta, portanto, perante uma equipa bastante perigosa como é a Juventus. Portanto, aquilo que possa acontecer em Turim pode decorrer naturalmente de determinado tipo de contingências de jogo que não são previsíveis ou que não são possíveis de projetar neste momento. Aquilo que será importante ao Benfica é marcar um golo. Se marcar um golo, equilibrará a própria eliminatória, obrigará no fundo a Juventus a fazer 2 golos para empatar a eliminatória. Portanto, o Benfica poderá, eventualmente com um golo fora, ganhar alguma vantagem para esta fragilidade que leva em termos de resultado do Estádio da Luz. Como é que a Juventus se irá apresentar mais logo, Cancela Moura? Eu penso que a Juventus vai jogar em casa, tem uma forte motivação, a final está marcada exatamente para Turim. Penso que o próprio modelo de jogo da Juventus é um modelo de jogo muito italiano, só jogam pela certa, não são uma equipa precipitada, uma defesa bastante fechada, não arriscam demasiado, portanto só precisam de marcar um golo e, portanto, o Benfica vai ter pela frente uma equipa bastante segura de si própria. Já, eventualmente, a própria Juve estará consciente de que esse golo pode ser importante e, por ser só um golo, não haver precipitações do ponto de vista do jogo, portanto vai haver muito calculismo. E, portanto, eu penso que aqui, por exemplo, a Juventus vai contar com um jogador, isto para não falar só naqueles que vão entrar para o Benfica, mas o médio chileno Arturo Vidal, que não jogou na Luz, já vai estar disponível para jogar em Turim e, portanto, há muitas alternativas. Tem um guarda-redes extremamente experiente como Buffon. A questão do Pirlo, que efetivamente, como eu disse, é um grande armador de jogo e, portanto, aí também penso que Jesus conseguirá, ou penso que tentará fazer aquilo que fez na Luz, tentar efetivamente pressionar no sentido de não permitir que haja muita construção de jogo a partir de Pirlo. E, portanto, mas o Benfica vai ter um jogo muito difícil. Aquilo que efetivamente se espera do Benfica é que esteja ao seu melhor nível. Penso, como disse, com as mexidas que aqui existirão, Enzo Pérez, efetivamente, vai ser fundamental, porque já havia a falha de defesa, julgo que vai ser fundamental, mas o Benfica, se estiver ao seu melhor nível, como tem estado, poderá eventualmente ultrapassar, mas vai ser um jogo sofrido, muito difícil para o Benfica, porque acredito que, efetivamente, a própria Juventus tem muitos argumentos para poder levar de vencida a eliminatória. Ou seja, o Benfica tem mesmo que jogar no contra-ataque e aproveitar algumas quedas na defesa, algumas aberturas eu penso que o Benfica não sabe jogar só à defesa. O Benfica tem tido este ano uma grande coesão defensiva, é verdade. Na defesa vai ter a sua melhor linha, por assim dizer, com o Maxi e portanto, o Luizão, o Garay e o Siqueira, e portanto são 4 jogadores que têm sido fundamentais para as conquistas do Benfica este ano, e admito que efetivamente, se eles estiverem ao seu melhor nível, que vai ser importante. Por exemplo, eu lembro o Arthur, na parte final do Jogo da Luz, foi fundamental para manter a vantagem 2-1, porque depois também houve uma reação muito forte das Juventus.
Portanto, admito para que o Benfica possa aproveitar eventuais falhanços, até com a pressão ou falhanço, ou jogar no erro do adversário, no seu jogo ofensivo, para fazer contra-ataques com alguma rapidez. Por exemplo, eu acho que vai ser muito importante para o Benfica contar com um jogador como o Gaetan, que não jogou na primeira eliminatória. Portanto, o Benfica pode, eventualmente, com esta coesão defensiva, tornar-se, o Benfica, por regra, tem sido uma equipa muito ofensiva, mas tornar o jogo um bocadinho mais fácil. Como digo, acho que um golo pode mudar tudo. E, portanto, esse golo pode acontecer no princípio, pode acontecer mais à frente. O Benfica não pode perder ou desorientar-se dentro de campo daquilo que possa ser o seu objetivo. Porque mesmo que a Juventus possa levar uma vantagem de 1-0, o Benfica, se marcar um gol, poderá sempre equilibrar a eliminatória, como aconteceu com a Juventus no Estádio da Luz. Se o Benfica passar à final desta Liga Europa, vemos o repetir da época passada, mas agora concretizada. Ou seja, já são campeões nacionais, podem estar nesta final e podem ainda almejam a Liga Europa, este troféu, também a Taça de Portugal? O Benfica, penso que isto de facto, também é o futebol e, no fundo, espelha bem, às vezes, os contrastes de uma época para outra. O Benfica saiu de um inferno e pode estar a almejar quase o céu, porque efetivamente o Benfica este ano poderá fazer um pleno que é difícil acontecer com uma equipa, que é de facto a Liga Europa, o campeonato que já venceu, a Taça de Portugal, a Taça da Liga, quer dizer, pode almejar quase tudo. Isso é bom, porque mantém os jogadores. Eu penso que o facto de terem sido campeões e estarem muito confiantes acabou por determinar esta... É um alívio maior também agora já para estarem mais focados noutras competições. Sim, acredito. Por exemplo, isto hoje é o jogo que efetivamente pode decidir quase tudo. Não significa que vai ganhar a própria Liga Europa. Aliás, o que aconteceu ano passado foi exatamente isso. Foi um digno derrotado, mas acabou por ser bastante infrutífero, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Mas penso que, de facto, é uma concretização. Aliás, o Benfica, em termos europeus, independentemente de não ganhar um título internacional, acaba por começar a estar com regularidade nas meias finais e nas finais europeias, o que significa, quer da Liga dos Campeões, quer da Taça da Liga, e isso... penso que o trabalho de Jesus é indesmentível nestas 5 épocas e, portanto, julgo que isso já é determinante para uma concretização de objetivos do Benfica. Naturalmente que ganhar seria, efetivamente, ganhar a final desta Liga Europa seria extraordinário, seria o coroar no fundo, e um emendar de mão relativamente à época passada. E por falar em final da Liga Europa, se o Benfica passar hoje para a final, também conhecerá hoje quem poderá defrontar. Sevilha ou Valência jogam também nesta quinta-feira. O Sevilha com uma vantagem de 2 golos frente ao Valência. As duas equipas espanholas também discutem o tudo ou nada. É verdade, mas este resultado não vai querer dizer nada, como estamos a falar de um derby ou pelo menos de um confronto entre rivais no país vizinho. A verdade é que este 2-0 pode não significar nada. Eu lembraria que o Valência tinha sido goleado na Suíça com o Basileia por 3-0 e recuperou a eliminatória anterior com um 5-0 e, portanto, admito que este resultado até possa ser enganador. O Valência em casa é uma equipa muito difícil e, portanto, penso que vamos no fundo ter um encontro que vai ser muito difícil também para o próprio Valência, porque no fundo está em desvantagem, mas penso que poderá eventualmente almejar. Portanto, a eliminatória ainda não está a ganha por parte Até porque houve uma polémica bastante grande neste primeiro jogo. O primeiro gol do Sevilha é um claro fora de jogo e, portanto, houve já aqui uma polémica à volta desta eliminatória, o que ainda vai apimentar mais os ânimos, e que efetivamente jogar no Estádio de Valência, no Nestalha, é muito, muito, muito difícil e, portanto, acredito que efetivamente esteja tudo em aberto relativamente à equipa que poderá passar à final. Afinal, temos aqui 4 concorrentes a esta final da Liga Europa, ainda assim será sempre uma final
renhida e sem vencedores anunciados. Sim, as equipas que chegam a esta fase, da prova acabam todas elas por terem os seus méritos e as suas qualidades. Por outro lado, se falarmos numa final, estamos a falar de um único jogo que depende de muitas contingências, de muitos condicionalismos, claro, e que naturalmente podem, esses condicionalismos e essas contingências, determinar maior ou menor vantagem, porque há uma equipa que pode estar melhor, há um jogador que pode estar mais inspirado, e portanto são 90, e esses pequenos pormenores muitas vezes podem fazer a diferença nos 90 minutos. Nós chegamos ao fim do nosso comentário, agradeço-lhe também a presença neste dia de feriado. Já agora, Obrigado. Onde é que vai passar o resto do dia, Cancela Moura? O resto do dia vai ser passado, como até aqui, com esta pequena exceção, vai ser passado em família, porque costuma ser um feriado que aproveito para fazer isso. Muito obrigada então e até para a próxima semana. Bom feriado.